Vai sim. Olá, bom dia. Grande abraço para você que sempre acompanha o nosso portal Neon. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um abraço para todas as mulheres que nos acompanham. Um abraço para a minha esposa Thaís, e no nome dela cumprimento todo mundo que nos acompanha, todas as mulheres. E hoje não podia ser diferente, vocês estão vendo cheio de mulher aqui na nossa sala. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher e a presença da mulher no mercado de trabalho e também na sociedade como um todo. E para conversar com a gente hoje, além da Bia, nossa estagiária que vai estar com a gente, a Vivian Santana, que é coach, e a Mariana Marco, que é psicóloga, e aceitaram o nosso convite de vir participar com a gente hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Parabéns para vocês, né, como mulheres. E agradecer a presença de todo mundo que nos acompanha na nossa Web TV, dos homens também, vai. Não só um especial para as mulheres, mas um abraço para todo mundo que nos acompanha. Um bom dia. A nossa Web TV toda segunda e quinta-feira às 10 da manhã, hoje um pouquinho depois, mas a mulherada fala bastante, né? Então a gente estava batendo papo aqui antes. Mas toda segunda e quinta-feira a nossa Web TV. Então agradecer você que está ao vivo com a gente. E pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp do Meon. A Bia tem um número. Qual que é o telefone do WhatsApp, Bia? O número é 12-98218-4888. Muito bem. Então você pode participar pelo WhatsApp, pode também mandar mensagem pela live no nosso Facebook, né, e participar com a gente. Vamos falar sobre a rejeição, o medo da mulher no mercado de trabalho, a presença feminina no mercado de trabalho, na política. É uma forma da gente homenagear as mulheres, mas também trazer um assunto do cotidiano e não ficar só nas homenagens, que isso é importante, mas também a gente analisar um pouco do cenário da mulher no mercado de trabalho, que considero um assunto importante, e dessa forma a gente contribui para essa análise da presença feminina na nossa sociedade. Então eu quero agradecer a Vivian Santana por estar aqui com a gente, a Mariana Marco também. Então vamos começar nosso bate-papo, e quem quiser conversar e fazer as perguntas está liberado ao Facebook, tanto o WhatsApp. Então, só para apresentar, a Vivian Santana é coach empresarial, focada em gestão de negócios e planejamento financeiro. Isso, exatamente. Mariana Marco, psicóloga, especialista em comportamento e alta performance. Isso mesmo. Então, obrigado pela presença de vocês, viu? Bom dia para vocês, parabéns para vocês, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece. Então, para a gente começar a conversar, começar com a Vivian, tá? Só pela tá do meu lado direito, não quer dizer nada, é só para a gente começar com alguém. Ô Vivian, como que você enxerga a evolução da mulher no mercado de trabalho? A gente tem, você vê, recentemente, a mulher começou a votar faz pouco tempo. Você vê, na Arábia Saudita, por exemplo, a mulher era proibida de ir no estádio. Tem um outro país do Oriente também que não me recordo, que a questão de 5, 6 anos que a mulher começou a dirigir. Teve permissão para dirigir. Mas assim, a gente começa a olhar 100, 200 anos atrás, e que tem uma evolução, né, dessa entrada da mulher na sociedade. Mas como que você vê essa evolução e a presença feminina hoje na sociedade, essa evolução da mulher? Eu enxergo que foi uma necessidade, é lógico que a gente como mulher quer ter essa necessidade de ser mais preenchida, de não ser apenas uma dona de casa, não viver a serviço do marido, a serviço do homem. A gente olha, por exemplo, eu gosto muito de livros antigos, um amigo me falou, nossa, mas um livro Orgulho e Preconceito é só um bando de mulher correndo atrás de homem, mas era a única expectativa que elas tinham no século XVIII, tanto que até as heranças não eram repassadas entre as mulheres, as heranças eram repassadas só sobre os homens. Então, se você não tivesse um filho homem para deixar a sua casa, a casa não ficava para suas filhas. Então, ao longo dos anos, foi se percebendo que a mulher é um ser pensante, a mulher é um ser que precisa do seu espaço. E isso foi sendo conquistado aos poucos. Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente pegava, a Grécia é o berço da democracia. Mas a mulher não participava das discussões, nem crianças. Então, vou pegar essa história toda. Mas antes disso, nós tínhamos uma sociedade gerenciada somente por mulheres. Essa questão dos homens, ela vem com o patriarcado. Então, não é que nós estamos conquistando um espaço, nós estamos retomando um espaço que nos foi tirado.
Né? Se a gente pegar antropologicamente, a mulher ela era quem gerenciava tudo, a política, a família, a prole, com o patriarcado, com a ideia da propriedade privada, né? com a crescente da propriedade privada, do patriarcado, a mulher deixa perde, né? Na verdade, tiraram de nós essa força que nós sempre tivemos, né? E essa busca legislativa, administrativa, para que a gente possa dirigir, votar, ter opinião e não precisar ser o corpinho bonito da balada e tudo mais, é uma conquista, mas que nos foi retirada. Não é que nós não éramos, nós tínhamos isso, né? E nosso inconsciente coletivo é capaz de identificar isso. Por isso a sororidade tão forte que as mulheres têm agora em 2018, é verdade. A atuação da mulher no mercado de trabalho tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos, né? Aqui no Portal Meon, para a revista da edição de maio, a gente está preparando uma matéria sobre a evolução dos microempreendedores individuais, e a gente tem percebido nesse início de produção da matéria que o número de mulheres empreendendo é muito grande. É verdade. Né? E como vocês têm visto esse crescimento do aumento do empreendedorismo da mulher no mercado? Foi feita uma pesquisa, assim, infelizmente ainda não tem esse dado no Brasil, mas foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, 48% dos empreendedores são mulheres. Só que menos de 2% do lucro do PIB do país corresponde a essas empresas. Então é um espaço que a mulher ainda está buscando, é um espaço que a mulher ainda está construindo. Até por ela ser nova nesse processo, muitas mulheres eu entendo que empreendem não só por vontade, mas por necessidade. Hoje em dia existe um número muito grande de mulheres que são o chamado rimo de família, que criam suas famílias sozinhas e que precisam controlar tudo aquilo e que precisam ser responsáveis por toda a casa e, além disso, criar uma empresa e se dividir entre todos esses papéis. Então, assim, é uma construção. A gente até, a Mariana pode falar melhor disso do que eu, mas a gente como mulher, a gente aprende a ser uma coisa totalmente diferente desde criança. A gente escuta coisas muito diferentes desde criança. Do tipo assim, seja boazinha, nossa, você não pode fazer isso, nossa, você senta direito. Seja uma boa menina, senta direito é o melhor exemplo. E aí acaba assim que é criado uma coisa de que você precisa ser boazinha, de que você precisa ser essa menina dócil, e talvez isso para o mundo dos negócios, que é assim, eu sinto como meu maior desafio, que a gente precisa quebrar um pouco desse ser dócil e ser mais empreendedor e ser mais agressiva nas coisas que a gente faz. E é isso que eu sinto principalmente com as minhas clientes, porque eu trabalho só com empresários e eu tenho uma maioria de clientes mulheres, que a gente sente essa dificuldade de decepcionar os outros, de frustrar os outros, e então eu sinto que é uma busca diária por aprender a ter essa atitude diferente. E eu acho que esse é o desafio. A gente conseguiu entrar no mercado de trabalho, a gente está buscando por igualdade. Então, quais são as coisas que estão nos impedindo nesse momento? Quais são as amarras que a gente tem que estão impedindo que a gente tenha essa igualdade e esse crescimento? Aos meus olhos, as amarras são culturais, mais do que legislativa, por exemplo. Eu acho que é mais interessante a gente pensar na questão de como o nosso ambiente se organiza e se organiza mesmo com relação à gestão de mulheres. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu falo do comportamento empreendedor. O que é o comportamento empreendedor se a gente for lá na raiz? É a capacidade de um sujeito, de uma mulher ou de um homem, solucionar um determinado problema de forma criativa. Agora vamos lá, será que nós somos 42% mesmo ou será que somos 100%? Porque quem soluciona um problema dentro de casa de forma criativa? Quem soluciona o problema da criança dentro de uma escola? A mulher. Quem soluciona um problema muitas vezes dentro de uma empresa? Por que é interessante trabalhar com mulheres? As pessoas comentam isso, né? Eu prefiro trabalhar com mulheres, é mais legal, é mais produtivo trabalhar com mulher. Porque a mulher ela tem a capacidade de solução de problemas. Faz 3 coisas ao mesmo tempo. Às vezes até mais, né? Mas não só pela multitarefas, mas porque o comportamento empreendedor é olhar para uma situação e solucioná-la de modo criativo. Qual que tem como qualificar? Por que tem essa diferença do homem e da mulher? Você que é psicóloga. Qual que é essa diferença do homem e da mulher no ambiente de trabalho? Por que tem essa diferença?
são várias coisas que estão envolvidas nesse processo. Existem variáveis biológicas do funcionamento orgânico de cada um, mas eu, Mariana, sou analista do comportamento, então eu parto do pressuposto que o nosso ambiente favorece ou não determinados comportamentos. Nós somos ensinados e fortalecidos e mantidos ao longo de séculos para nos comportar de determinadas maneiras. Então, o mundo do trabalho, ele é muito mais masculinizado do que feminino, masculinizado no sentido de eu posso ser agressiva, eu posso bater na mesa, aquele cara que fala mais alto, ele tem mais poder, muitas vezes. Então, a chance da mulher entrar no mercado com esse perfil é muito baixo, porque ela não aprendeu isso desde muito pequeno, né? As brincadeiras dos meninos espada, sobe, desce, luta, ganha, corrida, e da mulher casinha, inventa, desenha. Então, esse perfil para o mercado de trabalho, ele é diferente pela própria educação que a gente tem. E tem aquele perfil também, né, que a gente fala, por exemplo, quando a gente vê um homem sendo chefe, sendo agressivo, a gente olha para ele e fala assim, não, mas ele é chefe, ele tem que mandar mesmo. Agora, quando uma mulher está fazendo isso, todo mundo fala assim, nossa, ela é mandona. Ela é louca. Ela é louca, exatamente. Questionam a capacidade mental, a capacidade de trabalho de uma mulher, mas não questionam da mesma maneira a capacidade de um homem. Isso assim, a gente via muito isso, assim, quando eu trabalhava no mercado corporativo, um chefe homem, se ele mandasse, todo mundo abaixava a cabeça e fazia. A chefe mulher, todo mundo questionava as decisões dela. E isso é muito difícil. Vocês trabalham com orientação profissional também, isso. Né? Qual a diferença de orientação profissional para um homem e para uma mulher? Tendo em relacionado tudo isso que vocês falaram, um homem tem um pouco mais de presença física no ambiente de trabalho, que é mais mandão, e uma mulher que é um pouco mais quieta, para não ser aquela mandona. Como vocês fazem esse equilíbrio, tanto com homem quanto mulher? Eu lido com a igualdade. A gente se baseia nas habilidades e nos interesses pessoais. Se eu estou trabalhando com um homem que tem habilidades e interesses voltados para uma carreira menos agressiva, por exemplo, ele vai tomar decisões profissionais nesse caminho, né? E vão escolher profissões e carreiras que combinam com o estilo que ele entende que é o estilo dele. É a mesma coisa as mulheres. Se você encontra uma mulher, uma adolescente, por exemplo, 17 anos, tentando escolher aí a carreira do vestibular, né? Se você vê que ela tem habilidades e interesses de ocupar altos cargos administrativos, viver no mundo corporativo, que é um mundo tipicamente masculino, eu acredito no sonho dela e falo, vai. No trabalho do coach, você consegue transformar essa mulher um pouco mais recatada e numa líder? Como que é esse processo? Na verdade, assim, eu sinto uma diferença nos meus clientes de racionalidade. A diferença que eu sinto entre os homens é que eles conseguem ser mais racionais nas decisões. Quando eu converso, por exemplo, com uma coach, que é uma mulher, ela geralmente fala assim, olha, eu preciso tomar essa determinada decisão. Ah, mas meu marido isso, mas a minha família isso, mas a minha mãe isso, mas o meu chefe isso. O homem, ele não faz esses questionamentos. Geralmente, assim, para mim, foi a diferença gritante. Ele olha aquilo e fala assim, tá, ok. Então, assim, eu sinto que a gente tem muito mais dilemas para poder processar. E nesse processamento, a gente acaba tendo alguns vícios, a gente acaba tendo uma dificuldade de executar algumas coisas, de tomar certas atitudes, por causa desses vícios de pensamento, desses vícios culturais que a gente tem, de toda a forma como nós somos criados e tudo mais. Você considera esse vício cultural um erro? Ou é um perfil? A mulher é assim, o homem é de outra forma? Eu não acho que seja um erro, porque é uma coisa assim, é uma coisa que nós estamos mudando. Eu sinto que é uma coisa que, assim, tem certas concepções que os meus pais têm, que eu já tenho de uma maneira diferente, que eu já acho normal. Vamos falar de uma coisa que não seja isso. Então, assim, se a gente olhar para os nossos pais, para os nossos avós, talvez tatuagem fosse uma coisa absurda, uma coisa de criminosos, uma coisa totalmente fora da realidade. Para a gente, hoje, para as pessoas mais novas, já é uma coisa mais normal. Elas não julgam a pessoa que elas estão vendo por ela ter uma tatuagem. Então, eu sinto que é uma evolução, que nós vamos ao longo dos anos discutindo essas ideias, olhando essas coisas e falando, não, isso aqui é absurdo, isso aqui a gente precisa mudar, isso aqui é uma coisa que não funciona mais. E isso a gente vai evoluindo aos poucos. Mas eu não acho que seja assim um erro. Um erro seria continuar parado onde a gente está e mudar. O que você acha desse movimento feminista?
Eu apoio os movimentos feministas, eu acho que eles precisam acontecer, porque apesar da gente não poder chamar de erro ou de acerto, porque a ideia não é tão maniqueísta assim, né, ou preto ou branco, mas é um veneno. É um veneno para a nossa sociedade, ter uma sociedade machista, que tira a mulher, que diminui a ideia de uma mulher, né? Nós aqui estamos em 4 mulheres e a gente pode fazer uma enquete, quem já deu uma ideia num grupo e essa ideia foi totalmente descartada, e quando um homem chega com a mesma ideia, inclusive com as mesmas palavras, e essa ideia é valorizada. Bia, me defende aí. Não, a ideia não é contra os homens, né? Mas a ideia é que o feminismo, essa discussão toda, que muita gente na rede social vai falar que é mimimi, e você tá se vitimizando e tal, essa discussão toda é muito importante para que as pessoas, homens e mulheres, porque existem sim muitas mulheres machistas, né, consigam perceber que a nossa sociedade, ela é uma composição do feminino e do masculino, e que cada um de nós temos um feminino e um masculino em nós, então a gente não pode descartar isso. Talvez eu não diria que é um erro ou que é um acerto, mas que é um veneno, porque essa ideia contamina a nossa concepção, a nossa autoestima, a nossa realidade. Muitas mulheres pensam que elas não têm força, que elas não têm capacidade, tem que falar que isso não é para elas. Tem que falar do movimento feminista, é algo muito abrangente. Você acha que esses protestos que muitas feministas fazem, eu já considero algo um pouco mais extremo, você acha que qual é o limite desse movimento feminista? Até que ponto algumas reivindicações são exageradas ou não são exageradas, ou se passa um pouco do limite de querer, nós somos todos iguais, mas mulher é diferente de homem. Capacidade física. Então, eu tenho um pouco de medo de falar que essa capacidade física, essa diferença, ela é real ou se ela foi construída. Porque se nós pegarmos dois sujeitos, um feminino e um masculino, uma mulher, um bebezinho mulher, um bebezinho homem, e educássemos da mesma maneira, sem nenhuma outra variável ambiental que concorresse com isso, quem me diz que eles iam ser diferentes? Em força, em conhecimento, em intelectualidade. Não, o nosso ambiente influencia muito em quem somos, né? A nossa história não começa no dia que a gente nasce, a nossa história começou lá nas outras gerações, em toda essa produção cultural. Então, se você me pergunta, existe um limite para isso? Eu acho que o feminismo ele vem para colocar ideias e colocar questionamentos, fazer as pessoas pensarem e promover uma nova concepção de comunidade, porque a gente não está numa competição, não é uma disputa. Sim. Quem é melhor e quem é pior, que a mulher é boa e o homem é ruim, não, é uma concepção de comunidade, de viver em conjunto, né? Então eu aposto nisso, eu acho que o feminismo ele vem para mostrar esse outro olhar. Talvez, se eles não existissem, se essas manifestações, que algumas pessoas chamam de violenta, não acontecessem, algumas pessoas nunca tivessem aberto os olhos para isso. Não tivessem olhado para a própria vida e visto, nossa, eu fui abusada, olha, eu fui assediada. Muitas mulheres só percebem que sofrem essa repressão e esse assédio do masculino quando alguém conta pra elas. Só percebe que isso é errado, né? Depois que é ruim, que isso tem efeito na vida dela, porque alguém contou. Porque imagina 30, 40, 50 anos de vida vivendo isso, vendo a mãe viver isso, vendo a avó viver isso. Então pra ela é normal. Como que isso chega no mercado de trabalho? Olha, eu sinto assim, principalmente chefes falam assim, não vou contratar mulher porque mulher pode engravidar a qualquer momento. Eu não vou contratar mulher. Isso existe. Muito. Existe muito. Não adianta dizer que não é verdade. É lógico que a gente pensa pelo lado do empregador. Eu tenho um funcionário só, ele vai ser, mas como que a gente vai lutar contra isso? Como que a gente vai colocar? Tem países que foram radicais na decisão e disseram que quem vai ter licença maternidade é o pai e a mãe. Eu não sei se eu sou, eu não sei dizer, eu não tenho uma opinião formada para dizer se eu sou contra ou sou a favor. Mas isso, por exemplo, quebra esse paradigma, né? De que o filho é da conta da mulher. A paternidade da mulher, se não me engano, são 4 meses. São 4 meses, algumas empresas não 6 meses. Não 6 meses. E do pai era, eu lembro que no filho nasceu era 5 dias. 5 dias. O que o homem faz nesses 5 dias dentro de casa? Ajuda, eu ajudei. Reclama, né? Nossa, como chora, meu Deus. Não, mas
Não, brincadeira. E a negócio de licença é muito sério, porque nos 5 dias pra você ajudar a tua mulher que está com dificuldade, dependendo de como foi a gestação, o parto, 5 dias não é nada. E se a gente partir do pressuposto... também, licença paternidade, isso é igual, gostei. Então, e se a gente partir do pressuposto que não é ajudar? É compartilhar, a responsabilidade é igual. A mesma coisa, seu marido ajuda em casa, não tem que ajudar nada, ele tem que fazer também, né? Porque ele faz parte daquele ambiente, né? O filho, a decisão de ter um filho não foi de uma pessoa só. E mesmo que tenha sido um acidente, né, uma surpresa, também não foi feito por uma pessoa só. Por que essa responsabilidade recai sobre a mulher? Somente. Né? Então a decisão da licença maternidade, da licença paternidade, não é, então agora vai ficar melhor para a mulher. Não, vai ficar tão difícil quanto, né? Para os dois, mas não para um. Né? O trabalho doméstico, existem pesquisas que descrevem o trabalho doméstico tão exaustivo quanto o trabalho fora de casa. E a mulher tem 2, 3 jornadas. Ela vai para o trabalho fora de casa, ela volta, ela cuida dos filhos e ela cuida da casa. E não recebe por isso. Como que vocês veem a presença da mulher no ambiente político? A gente está em ano eleitoral, a gente pega o número de nossa, 500, eu queria muito que tivessem mais. 513 deputados, vamos falar em termos de Brasil, né? 513 deputados, eu não lembro de cabeça quantas mulheres são, mas o número é baixo. É baixo. Porque com certeza é menos de 20%. Mas sempre tem aquela questão, só vou votar porque é mulher? Eu acho que assim, mas como que a mulher que existem mulheres boas e capacitadas para entrar no meio político, tanto como homens também. Sim. Mas só tem que aumentar o número de mulheres, tem que aumentar o número de gente boa. Mas como que as mulheres boas devem entrar nessa política, vendo que existe uma barreira, existe uma barreira. Como quebrar essa barreira de eu também tenho capacidade, não sou mulher, sempre coloco que eu sou mulher. Como que a mulher que tem capacidade consegue quebrar essa barreira machista que existe na política? Eu acho que a primeira barreira é até a nossa, para ver a mulher. Porque, por exemplo, se eu vejo um político que eu considero que ele tem boas capacidades ou que ele é bom para aquele cargo, quais são as características que eu observo nessa pessoa? Se uma mulher tivesse essas mesmas características, eu a observaria como uma boa candidata? Ou não? Eu olharia e falaria, ela é muito agressiva, ela é muito mandona. Se fosse uma mulher, eu gostaria de uma mãe, eu gostaria de uma pessoa muito mais humana lá dentro. Então, assim, começa da nossa visão, da nossa formação cultural, de olhar aquela mulher e enxergar ela como chefe, como deputada, como vereadora, como prefeita, como presidente. Eu consigo enxergar aquela pessoa como um governante? Eu consigo desenvolver, eu consigo observar aquela mulher como uma referência, porque senão a gente só olha aquelas características que a gente considera ser importantes para um político e encaixa aquilo só no homem, e encaixa aquilo como uma coisa que só... Até o fim de eleição, quando vai se montar uma chapa, seja de vereador ou de deputado, tem que ter no mínimo 20% de mulher. O que isso é comum nos partidos? Pega as mulheres, pega a irmã, não sei de quem, coloca aí só para preencher chapa, e não se busca mulheres qualificadas. É verdade. Porque eu vejo assim, eu prefiro muito mais trabalhar com mulher do que com homem. A Bia trabalha comigo, sabe disso. Eu prefiro trabalhar com mulher porque eu me relaciono melhor com mulher no ambiente de trabalho. Uma pergunta que eu quero lançar até como reflexão para todo mundo que está aí assistindo, né? E quando uma mulher começa a se destacar? E quando ela começa a brilhar mais que você? E quando ela começa a ser mais forte? E quando ela ganha mais que o marido ou que o próprio parceiro de trabalho com ela? Como que a gente se comporta? Como que a comunidade se comporta quando uma mulher começa a se destacar dentro de um grupo tipicamente masculino? As pessoas competem, na verdade. E elas vão abafando. E a gente sofre retaliações. E eu não trago mais clientes para você, e eu não falo de você, e eu não levo para você, eu não acredito na sua opinião. Então, é uma discussão importante. Né? E na política, o que é esse 20% crescer e chegar aqui no destaque? O que acontece quando essa mulher chega lá e fala, olha, eu sou essa pessoa e eu estou disposta a brigar por tais situações, por tais condições? Sofre impeachment.
vítima, as pessoas questionam a roupa que ela veste, a cor do cabelo dela, se ela tá de esmalte, se ela não tá, as pessoas questionam a vida sexual dela, com quem que ela dorme, com quem que ela não dorme, se ela é solteira, se ela é homossexual ou não, questionamentos que não são feitos com a vida de políticos homens. É verdade. Então é importante a gente pensar, por que será que a mulher não chega nessa posição? Existe uma força invisível, né? Mas que sim, tenta nos colocar para baixo o tempo todo. Às vezes pessoas que mais nos amam, pessoas da nossa casa, não são capazes de lidar com a força de uma mulher. Olha, esse assunto ele rende muito debate, né? É verdade. A gente tem o tempo curto, vocês têm que sair, tem outros compromissos. Eu quero agradecer muito a vinda de vocês, da Vivian Santana, coach empresarial. Obrigada. Da Mariana. Deixa o contato de vocês para quem estiver assistindo. Vamos lá. Meu Instagram, @VFSantana, ou Facebook Vivian Santana Coaching Desenvolvimento. E meu e-mail info@viviansantana com 2Ns.com. Mariana, pode perguntar. Meu Instagram, Mariana Marco, _psi. No Facebook, Mariana Marco Alta Performance. E o meu e-mail, contato@marianamarco.com.br. Psi de psicóloga. Psi de psicóloga, PSI. Muito bem. Então, eu quero agradecer muito a vinda de vocês. Obrigada. Mesmo. Acho que é um assunto que rende muito, um debate muito maior, uma profundidade de análise muito maior. É verdade. Mas esse tempo que a gente passou conversando, acho que é importante a gente dar esse espaço. A gente fala só isso no Dia da Mulher, né? Infelizmente, até um erro nosso, mas acaba que no Dia da Mulher a gente dá um destaque maior. Mas é um assunto que a gente tem que debater mais vezes, principalmente essa presença da mulher na política. A gente pode até pensar em fazer uma mesa redonda depois com algumas vereadoras, algumas mulheres que trabalham na política. A gente convida vocês para vir também. A gente falar da presença da mulher na política, aproveitando esse ano eleitoral. Legal. Acho que dá um debate bacana. Então, eu quero agradecer muito a vinda de vocês. Obrigada. Quem quiser assistir, pegou só um pedacinho, quiser assistir mais sobre essa conversa nossa, é só entrar no nosso portal Meon, daqui a pouco vai estar todo o vídeo lá e também fica disponível no Facebook, claro, e também no nosso YouTube. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Um abraço para vocês, bom Dia da Mulher para todas as mulheres e para nós homens, fica a reflexão da gente entender a presença da mulher. Eu acho que o melhor do parabéns não é pelo Dia da Mulher, por aguentar essa humarada. Não é fácil aguentar homem, não. Um abraço para todo mundo. Segunda-feira, 10 da manhã, a gente retorna com a Web TV. Vamos falar sobre segurança pública. A gente vai receber o secretário de São José de Segurança, também o responsável pela Guarda Municipal de São José, falar sobre o concurso que tem na cidade de São José dos Campos, sobre a segurança na cidade, todo esse problema que envolve essa área, tanto na nossa cidade quanto no país. Então, um abraço, obrigado por acompanhar o nosso portal Meon e fique ligado sempre nas notícias da região aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo e bom Dia da Mulher. Obrigada.